estava aqui, não pude ouvir a mensagem, né, que o pastor Paulo pregou, mas com certeza foi uma bênção, amém, irmão? Amém. E o pastor usou uma palavra que seria ruminar. Seria, você sabe, ficar ruminando trazer o alimento ali, né, e ficar ali, ó, né, mastigando ele ali, mastigando, significa, né, pegando, né, a importância daquela palavra, trazendo para dentro de nós, tá bem? Para colocarmos em prática, para vermos a glória de Deus em nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Está ok aí? Amém? Então, paz a todos. Amém. E paz também a todos, paz seja convosco a todos que vão acompanhar essa mensagem, né, aqui da igreja, comunidade evangélica Semeando. Amém? Queria que os irmãos fiquem de pé e abram a Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, do verso 20 ao verso 24. Depois nós vamos ler João 3,16. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus, né, onde com certeza Deus vai falar conosco. Amém? Então diz aqui em Mateus 11:20: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Agora acompanhe a palavra comigo lá em João capítulo 3. João capítulo 3, do verso 16 em diante. Vamos ler a palavra aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? Feche os olhos um pouquinho. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nesta hora nos colocamos na Tua presença, Senhor amado, e queremos ouvir como foi a leitura dos salmos, Senhor. Depois do louvor, o pedido do salmista é: não te cales. Então, meu Deus, não te cales esta noite e fale conosco, Pai, de maneira que a nossa vida seja grandemente abençoada. No nome do Senhor Jesus, todos digam amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Se quiser aplaudir o Senhor, pode aplaudir mais uma vez. Pode voltar comigo, por favor, em Mateus 11. Depois a gente vai lá de novo para João 3,16. Mateus 11, do verso 20 em diante. Quero colocar aqui alguns comentários que nós
preparamos aqui para compartilhar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse texto que nós lemos aqui em Mateus 11, ele fala das 3 cidades impenitentes. Né? Impenitentes. O que seria cidades impenitentes? O que seria impenitentes, essa expressão? Eu até busquei, né, a compreensão dela aberta para que a gente pudesse compartilhar, né, e entender melhor. Jesus fala primeiro aqui do texto sobre as 3 cidades impenitentes. O que seria? Impenitência seria uma persistência no erro. Impenitência seria uma incapacidade de perdão. Impenitência seria uma incapacidade de avaliar consequências. Amém, irmãos? Amém. Impenitência é isso. E Jesus, nesse texto de Mateus, ele aqui faz uma colocação muito forte acerca disso. E ele enfoca aqui, irmãos, nesse texto, uma grande visitação de Deus a algumas cidades, alguns povos, algum grupo grande de pessoas, né? Através da sua manifestação, através dos seus prodígios, através dos seus feitos. E ele relata aqui que mesmo diante dos grandes feitos que ele realizou ali, aquelas cidades, elas não deram crédito a Jesus. Elas não acreditaram em Jesus. Elas não valorizaram a visitação da presença de Deus naqueles lugares. E o próprio Jesus, irmãos, nós vemos aqui, que ele começa a lançar em rosto isso. Que Deus, como lemos lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus se importou o mundo de tal maneira, e se apressou em socorrer o mundo inteiro através da sua presença, através dos seus milagres, através da sua cura, através da sua transformação, do seu poder. Mas a pergunta é, o que eu anotei aqui, será que todos querem realmente a presença de Deus? Será que todos querem mesmo, sabe, o agir de Deus na vida delas? Será que todo ser humano, ele deseja a presença de Deus na vida dele? Foi falado aqui no louvor, o pastor Paulo falou aqui, né? E a gente que está prestando atenção, vai guardando, não é verdade? As palavras. Foi falado aqui, não é as boas obras. Ninguém tem uma justiça própria para que possa convencer a Deus alguma coisa. Nenhum ser humano tem isso. Foi falado aqui, por mais santo que ele ache que é, por mais perfeito que ele ache que é, ele não pode convencer a Deus. Ele não pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, olha, veja a minha vida, ela está perfeita. Então o Senhor vai agir na minha vida por causa disso. Não. Todo feito de Deus, toda a misericórdia de Deus, todo o amor de Deus, como foi falado aqui, está baseado no amor de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém? Pode aplaudir. Todo o amor de Deus. Mas a verdade é que nem todos creem, nem todos acreditam, nem todos querem esse amor, irmão. E isso é uma verdade bíblica. Nem todos serão salvos, nem todos vão se converter. É o nosso desejo, é o desejo da igreja que conhece o Senhor Jesus como seu Salvador. É o desejo nosso, nós desejamos isso, né? Que nossos familiares, nós desejamos que nossos vizinhos, nossos amigos, alguns conhecidos, muitas pessoas famosas, muitas pessoas que nós, sabe, vemos, sabe, por esse mundo afora, muitas pessoas que estão sofrendo,
estão à morte. O nosso desejo, por que não dizer, o desejo maior de Deus é que essas pessoas sejam curadas, salvas e libertadas. Mas nem todos creem, irmãos, assim. Nem todos crerão assim. Em toda essa massa humana, eu anotei aqui, em toda essa multidão que existe em todo esse planeta, existe uma classe de pessoas, ou seja, situações. Existe pessoas extremamente desobedientes, existe pessoas blasfemadoras, pessoas que ouvem a palavra de Deus e blasfemam, e muitas vezes nós nos chocamos com isso, que não podemos pregar o Evangelho para alguém, porque a pessoa rejeita, a pessoa blasfema, a pessoa não crê, e nós nos chocamos com isso, e o próprio Jesus passou por isso. O próprio Jesus, irmãos, compartilhamos já aqui, o próprio Jesus ouviu isso. Ele expulsa demônio pelo poder de demônios. O próprio Jesus foi injustiçado, tentaram apedrejá-lo. Já pensou isso? Tentaram, desprezaram Jesus, humilharam Jesus, mesmo ele fazendo a obra, fazendo o ministério, ainda pregando a palavra, não ainda na cruz foi o momento, o ápice de tudo que ele tinha que passar mesmo. Fizeram isso com Jesus. Então, irmãos, nem todos crerão. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, em todos os lugares do mundo. Mas a verdade é que nem todos crerão. E nós vemos pelo apoio bíblico, Jesus fala: ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e cinza. Olha, irmãos, que tremendo isso. Eu vejo aqui que os milagres de Deus, os sinais de Deus, os feitos de Deus, a bondade de Deus é testemunho na vida do homem. Amém, irmãos? Amém. É testemunho. Aonde o homem vai responder por tudo isso, todo ser humano, ele vai responder por tudo isso. Porque Deus, na sua bondade extrema, natural, todos os seres humanos, diz a Bíblia, que o sol nasce para o justo e para o injusto. Deus abençoa o justo e o injusto também. Todos os homens da terra desfrutam das mesmas coisas, podem comer das mesmas coisas. Alguns têm uma diferença de vida, mas Deus deu para todo mundo desfrutar desse mundo. Amém. Mas desfrutar da eternidade, da salvação, desfrutar da vida eterna, só será para aqueles que creem em Jesus. Amém, irmãos? Amém. Só para aqueles que se arrependerem dos pecados. Só para aqueles realmente que admitirem que são pecadores e que precisam de Deus, que precisam do seu amor, da sua misericórdia. Somente esses. E é dramático dizer que o próprio Jesus, ele diz que através da vida dele foi visitada essas cidades. Ai de ti, Corazim e Betsaida. E ele faz um relato. Se lá em Tiro e em Sidom, cidades pagãs, cidades que não faziam parte, vamos dizer assim, da história, de Deus, que não criam em Deus, que eram pagãs, que criam em ídolos, que acreditavam em outras coisas, não em Deus. Jesus falou: se eles tivessem recebido aquela visitação, se eles tivessem recebido essa presença que vocês receberam, eles teriam se arrependido em saco e cinza, e teriam se humilhado. Irmãos, eu vejo isso uma força muito grande. Por quê? Porque Deus, a cada reunião que nós estamos aqui, irmãos, Ele nos visita tremendamente. Amém, irmãos? A cada reunião, Deus se faz presente nesse lugar de maneira sobrenatural. A cada reunião, Deus tem dado, como o pastor Paulo falou aqui, um maná precioso para nós. Deus tem nos alimentado de sobremaneira. Deus tem dado um alimento de
de sobremaneira, Deus tem gerado